Estamos começando agora o quinto capítulo, o último capítulo, é um capítulo relativamente pequeno, do livro Savage Grace, Vivendo de Forma Resiliente na Noite Escura do Globo. Está aqui o livro. Muito bom, a gente tem o resto dessa jornada, né? No site da nossa cidade, todas as gravações lá, www.nossacidade.net/ação/ bem, e aí você... sim, aqui, ó, tá escrito aqui, /dar-night. Aqui você encontra todos os capítulos desse livro. O livro está em inglês e a gente fez aí um exercício de, a cada 15 dias, pegar um capítulo, fazer uma revisão dele e depois discutir, comentar um pouco, né? Esse último capítulo, ele vem depois da gente já ter falado sobre a necessidade de reconexão, resistência, resiliência e regeneração nesses tempos atuais que a gente vive. Tempo de pressão muito grande no meio ambiente, né? Um possível ou provável colapso ambiental e também da humanidade, né? Por causa de desigualdade, um sistema político que já não está mais dando conta de representar as pessoas e assim por diante. Aqui foram cada um dos capítulos. Então, o primeiro capítulo ele teve como foco a gente meio que digerir essa questão do que apontam os estudos sobre o futuro do planeta Terra. No começo aí desse capítulo, ele fala de algumas nações indígenas e algumas profecias e lendas desses grupos, né? Então, ele fala aqui especificamente dos Hopi, da América do Norte, que eles acreditam que o mundo já existiu, já foi destruído 3 vezes e que vai ter uma destruição uma 4ª vez. Depois, fala um pouquinho aqui também do povo Kogi, que é um povo da Colômbia, que também tem uma história sobre o fim do mundo. E praticamente todas as religiões, todas as crenças espirituais têm essa lenda, né? E me fez lembrar aqui dessa música do Raul Seixas, que uma parte fala assim, ó, está em qualquer profecia dos sábios que viram o futuro, dos loucos que escrevem no muro, das teias do sonho remoto. Estouro, explosão, maremoto, a chama da guerra acesa, a fome sentada na mesa, o copo com álcool no bar, o anjo surgindo no mar, o selo de fogo, o eclipse, os símbolos do apocalipse, os séculos de Nostradamus, a fuga geral dos ciganos. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba algum dia. E acho que isso aqui sintetizou bem assim, esse capítulo, porque no primeiro capítulo foi justamente um estudo sobre a Kali, que é a deusa da morte, né, da destruição dos indianos, que é também a deusa do renascimento, né? Então, a pergunta fica sendo, bem, se o mundo está nesse estado que ele está aí, possivelmente a gente está caminhando para um grande finale, como responder de uma maneira que abrace a esses preceitos que ela falou no capítulo anterior, da reconexão com a Terra, com nós mesmos, com os outros, da resistência a toda essa destruição que o próprio homem está fazendo, a resiliência para aguentar essa fase, né, esse período da Terra, e a regeneração, que é a recriação, o renascimento, logo depois desse período de destruição. E ela fala que, além
dessas táticas estratégicas que ela apresentou nos outros capítulos, esses 13 pontos aqui, que vem de uma metodologia, né, de um estudo que chama Lion's Heart Leadership, quer dizer, liderança do coração de leão. E o capítulo, ele basicamente, ele está bem focado nisso, né, no sentido de que ele enxerga essa situação da humanidade como um rito de passagem. E o rito de passagem, ele não é tão comum, ou melhor, até é comum no ocidental, né? Tem os bailes de debutante, que a mocinha vira uma mulher e assim por diante, mas nas culturas tradicionais e indígenas, costuma ser uma provação de vida e morte até, né? Então, no caso aqui desse grupo de indígenas, essas luvas de palha, elas fica repleta de formiga, umas formigas baleeiras, que eles chamam, lá do Amazonas, umas formigas que têm de 2 a 4 centímetros, um bitelo de formiga, né? E as formigas que eles têm uma peculiaridade, que a mordida delas, a ferroada delas, faz uma dor, assim, como se tivesse realmente a pessoa sido furada. É um modo dessas formigas se protegerem. Elas picam o animal e o animal ele acha que está ferido gravemente e vai embora, né? E nesse rito de passagem, os adolescentes eles têm que colocar a mão dentro de uma luva cheia dessas formigas, ficar com a mão lá dentro por 10 minutos, depois passar para o próximo, e assim por diante, né? Eu dei uma olhadinha em outros ritos de passagem, tem algumas culturas que se jogam, né, de um lugar elevado, assim, tipo um bungee jumping, um cipó amarrado na perna. Então, muitas vezes o cipó ele acaba rompendo, a pessoa se machuca, né? Às vezes até morre. Então, para essas culturas, essa questão do rito de passagem é algo muito sério, né? É algo que, quando você vai para esse rito de passagem, tem uma possibilidade real de morte, de se machucar, né? É uma coisa dolorida. E quando você sai do rito de passagem, você é a transição entre o menino e o homem, né? Aí sim você, perante a tribo, está apto para caçar junto ou para assumir funções de homem, de adulto. E a ideia é que esse período da humanidade, e isso é uma ideia que vem lá da cosmologia indiana, mas também dessa cosmologia dos índios, dos indígenas Hopi e tantos outros, é um período de rito de passagem, de uma humanidade antiga, que é a nossa, né, que vive por valores infantis, vamos dizer, de cobiça, de ambição, de ganância, para uma humanidade adulta, uma humanidade que basicamente ela adota esses pontos aqui da liderança coração de leão, né? Então, esse período todo pode ser uma maneira, um rito de passagem da gente alcançar um crescimento da humanidade muito bom, né? Isso que fala aqui no livro. E aí, esses 3 pontos um de originação, que quer dizer você ser original, ser você mesmo, né? Ser autêntico para o seu chamado, para o seu coração, mas também honrando aqueles que vieram antes de você, honrando os seus antepassados, né? E o primeiro ponto da liderança Coração de Leão.
O segundo, celebrar a sua natureza, e aí é a questão da apreciação, e isso aí requer, né, a gente ter gratidão, estar sempre agradecendo e dando graças a todo momento pelo apoio que a gente tem de um dos outros e da gente mesmo. O terceiro ponto, comunicação, fala assim, compartilhe o rugido, é o termo que coloca aqui. A comunicação, ela requer que a pessoa não só fale de forma autêntica, mas que também escute de coração para coração, né, de uma maneira empática. Diz que o leão comunica de maneira bem alta e com autoridade, mas que também é importante passar essa mensagem de uma maneira que tenha tato e que seja apropriada, né? Então, é um dos pontos aqui dessa liderança, a comunicação. A nutrição é estar sempre buscando nutrir você mesmo e aos outros no processo. Esplendor, isso aqui eu achei interessante. Ele falou essa questão da gente estar aterrado, né? Estar aterrado no próprio planeta e ter, vamos dizer, senhor de nós mesmos e de nossas emoções, de maneira que a gente possa brilhar, né? Aquilo que a gente vê quando vê o Mandela, ou o Dalai Lama, ou alguma outra figura assim, que a pessoa ela fala e ao mesmo tempo ela está em esplendor, né? Tamanha autoridade moral e, vamos dizer, de firmeza que a própria pessoa irradia. É uma pessoa igual Mandela, que ficou não sei quantas décadas preso por causa de uma causa, né? Ou do Dalai Lama, toda essa questão daí de resistência em um país no exílio, num governo no exílio. Realmente, quando as pessoas ouvem, elas veem algo a mais, veem um brilho, né? É esse esplendor que ele fala. Regeneração, a gente falou muito sobre isso, como que a gente serve a Terra, serve ao planeta, para que ele passe a se regenerar. A colaboração, diz aqui que o líder verdadeiro, ele age em serviço de e conectado e em conexão com outros, né? Então, é uma lei de relacionamento e interrelacionamento, encontrando o orgulho, estou aqui meio lendo e traduzindo ao mesmo tempo, para que haja uma conexão e colaboração por meio de um empoderamento compartilhado, né? Então, a própria liderança não é aquela liderança antiga do poder sobre, é um poder com, né? A gente é forte porque a gente trabalha junto. Não eu sou forte porque eu, vamos dizer, estou acima de você, né? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tá conseguindo ouvir aqui tudo jóia? Pode dar um alô? Entrou o Rodrigo aí, não sei se qual o Rodrigo que é, mas seja bem-vindo. Bem-vindo, Renato. Rodrigo Quintas. Ô, Rodrigo, tudo bom? Tudo jóia. Que bom te ver aqui. Olha, eu vou continuar aqui essa apresentação desse capítulo, mas fazer aqui um resuminho de 1 minuto para você. É o seguinte, o livro inteiro, ele parte do pressuposto que a Terra está numa situação de calamidade, né? Uma situação de colapso iminente e que a gente
né, não dá certeza de nada, claro, ninguém tem bola de cristal, mas faz um estudo aí de várias matrizes espirituais da cosmologia hindu, dos indígenas e assim por diante, sobre o que significa isso, né, para a humanidade. E a conclusão, a gente está aqui no último capítulo, é que é como se fosse um rito de passagem, né? E aqui a foto do rito de passagem indígena, que eles sofrem pra caramba para passar de menino para adulto, né? Tem uma aprovação, tem um sofrimento, tem até uma possibilidade de morte, né? Para que saia do outro lado, metaforicamente, como um adulto. Agora você já não é mais menino, você é adulto, pode caçar com a tribo e fazer várias funções aqui da tribo. E aqui no livro, né, eu estou fazendo um resumo do que eu entendi no livro, ele fala que esse período agora, possivelmente, é um rito de passagem para a humanidade, né? E do ser humano evoluir para deixar de ser menino e passar para ser um adulto. E esse adulto, ela está usando aqui uma metodologia que chama Liderança Coração de Leão, Lion's Heart Leadership, que tem esses 13 pontos aqui. Eu já estou no ponto 7, que é colaboração, que quer dizer o seguinte, ao invés do poder sobre, da hierarquia, né? Então, eu mando em tantas pessoas, então eu tenho poder. O líder coração de leão, ele tem um poder com, né? Então ele é forte como um leão porque ele consegue colaborar com os outros e no mesmo nível, né, eles conseguem agir em rede para fazer qualquer coisa que tem que fazer, né? Essa próximo ponto aqui é o número 8, então, né? Isso, autenticação, que tem aqui a ver com ganhar responsabilidade, ser responsável plenamente, né? Então, é uma mudança de atitude que requer uma responsabilidade profunda quanto à vida, né? Então, uma responsabilidade que é um presente, ele não precisa ser um peso, mas que define o nosso relacionamento com o poder, né? Então, ao invés da gente terceirizar a responsabilidade para um governo ou para um patriarcado, ou a responsabilidade como nossa. Então, a responsabilidade ela vem antes do poder. Nós nos tornamos empoderados. Estou traduzindo aqui algumas coisas na hora, viu? Nós nos tornamos empoderados precisamente porque nós tomamos responsabilidades para o bem maior, em oposição a uma liderança que está servindo a si mesma, né? Então, esse é o ponto 8. O ponto 9, cocriação, quer dizer, viva os seus sonhos. Então, essa característica requer que a gente alinhe o sonho do nosso coração com a fonte criativa, a própria fonte criativa, e aí puxar esse poder de criação da fonte criativa, né? Fonte criativa que ela fala sobre o divino e sobre a própria terra. Fala que alinhar o nosso propósito, a nossa vontade com o propósito do divino pode ser incerto em alguns momentos e até mesmo aterrorizador em outros, né? Mas fala que isso tem um potencial para a gente cocriar algo que seja maior e mais além dos nossos sonhos mais lindos, né? Fazendo aí referência à música. 10, governança.
Então, também fala que, sobretudo, em estabelecer um relacionamento limpo e transparente com o dinheiro, né? Então, a própria definição que a gente dá ao dinheiro e os valores que a gente coloca para ele, né? O ponto 11, libertação, né? Liberação. Tire os seus dons da gaiola. Devemos celebrar não somente os nossos próprios dons, mas os dons dos outros. Então, passar para essa cultura de celebração dos talentos, do que cada um tem de melhor. A Ana Paula está levantando a mão. Ana, você já está funcionando o seu som? Está conseguindo ouvir ou não? Ela estava com problema de som. Eu vou continuando aqui, ó. Aspiração, redescobrir as estrelas. Isso daqui nos lembra que o propósito do nosso tempo aqui no planeta é para os humanos evoluírem espiritualmente e encontrarem o seu lugar único no caminho por uma consciência maior, né? E finalmente o número 13, que é limpar o seu reino. E seria a questão do desapego, né? De vez em quando a gente fazer uma faxina na gente mesmo e nas nossas coisas para dar espaço para o novo vir, né? Então, para dar espaço para a energia fluir. Então, esses aqui são, vamos dizer, os autores colocaram como a característica do novo homem, do líder, que seria um objetivo da gente nessa jornada nos tempos de hoje, né? Isso daqui, lembrando sempre, gente, que é a minha interpretação do que eu li aqui nesse livro, né? Eu tento ser fiel ao livro, nesse resumo, mas, claro que é difícil colocar aí a mesma ideia do autor sempre, né? E aí ele começa a falar sobre a celebração e imaginação, né? Então, celebrar, que é essa ideia de honrar, solenizar, laudar, glorificar, aplaudir e commendar, diz que a gente só vai conseguir ser resiliente, atravessar essa fase complicada, se a gente estiver focando o tempo inteiro nessa celebração e em rituais, né? E também na imaginação. Então, toda essa questão do rito de passagem que falou, e essa frase aqui que eu copiei do livro, traduzi, e se não há ritual em que as pessoas acreditem, e ritual nesse contexto significa atravessar uma morte, espiritual ou psicológica, um período de estar no buraco negro do caos, seguido por renascimento, aí as pessoas não crescem de verdade, né? A minha interpretação de onde está a cabeça dos autores ao chegar nesse capítulo final é o seguinte: primeiro, uma conexão com uma predicament, que é um futuro, né, uma possibilidade de futuro da Terra, tipo, o rumo que a gente está indo, de muito sofrimento, né? Aquecimento global e mudança de clima, que os autores colocam aqui pode causar uma extinção generalizada, igual houve em outras fases da história, né? Inclusive a extinção do ser humano. Ou então, outro cenário pode ter uma situação igual Mad Max, né? Alguns poucos sobrevivem. Ou então, outro cenário, a gente consegue tomar jeito e fazer algumas tecnologias disruptivas e consigam resolver o problema todo, né? Um outro cenário que eles não colocam lá e que também é possível, na minha opinião, é que
nada disso aconteça, que a gente tenha calculado errado as coisas e a própria Terra consiga se rebalancear. Mas, hoje, pessoalmente, quando eu cresci, eu achava que isso seria um cenário impossível, né, da Terra estar se destruindo, sendo destruída. Hoje, o meu sentimento, e eu não sou cientista nem nada, mas é que não só é provável, mas que talvez seja até inevitável, né? Então, aí que parte o autor. E aí tá, se a gente está destinado a esse futuro tão terrível, como que a gente consegue passar por ele, né? E aí que eu acho que ele entra aqui, ó, nessa questão de celebração e imaginação, né? A gente construir essa narrativa de ritual de passagem, construir essa narrativa de, bem, se vai acontecer tudo isso, como que a gente pode utilizar isso para sair como um ser humano melhor, né? E aí, voltando na cosmologia hindu da Kali, ela fala que esse daqui é a melhor época de se viver, porque, a oportunidade de despertar a consciência, né, de evoluir é maior por causa do sofrimento, e dois, quanto mais terror, maior é a misericórdia, a graça que está ajudando a humanidade, né, do divino ajudando a humanidade, né? E aí acaba. Esse daí foi o último capítulo, né, do livro. Eu vou agora desligar essa gravação para a gente poder discutir um pouquinho, conversar sobre o que a gente acha, né? Mas eu queria deixar aqui, antes mesmo disso, fazer aí também uma reflexão do que foi esses 6 encontros para mim, né? Foi um experimento também de grupo de estudo, é algo que a gente já tem dentro da nossa cidade há algum tempo, e um experimento de pegar um livro que eu tinha interesse pessoalmente de estudar e ler ele, convidando outras pessoas para comentar e discutir sobre ele, né? Foi muito bom para mim, pessoalmente, de conseguir ter essa disciplina, terminar o livro rápido, fazer slides, quer dizer, realmente estudar o livro, mas, por outro lado, eu não consegui, ou a gente não conseguiu, uma comunidade das pessoas estarem vindo toda semana, né? Cada semana, cada sessão foi uma pessoa diferente e bem, tá ok, tá lá todas as sessões para quem quiser ver tudo, né? E eu estou disponível aqui para conversar com quem quiser sobre qualquer uma dessas sessões aí para frente, porque eu achei o livro fabuloso, inclusive já estou encomendando alguns livros que serviram de referência para esse livro, né? Então é isso aí, vamos conversar e encerra aqui o grupo de estudo Savage Grace.